Tenho certeza que nos últimos anos você entrou no site de alguma livraria ou você foi visitar uma livraria física e você acabou se assustando um pouco com o preço de alguns livros. Quanto pelo jornal, hein? Nada, é de graça. Não, é muito caro. E já vou te tranquilizar que essa sensação não foi uma sensação só sua e ela não é realmente uma sensação. De fato, o preço dos livros subiu bastante nos últimos anos. E é exatamente esse o tema do vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. Abrindo os trabalhos de 2024 aqui no canal. Esse vídeo faz parte de uma série chamada Os Caminhos do Livro, em que a gente entrevista e conversa com pessoas do mundo editorial sobre um tema específico. E o tema do vídeo de hoje é justamente esse assunto espinhoso dentro desse universo, que é o preço do livro. Vira e mexe esse assunto, surge nas redes sociais, aparece no Twitter, aparece em outras redes, pessoas falando no quanto que o preço do livro está caro, né? O quanto que o preço subiu, ou que tá, às vezes, um livro que era X, agora está custando Y. Para tentar esclarecer essas dúvidas do porquê que o preço do livro subiu, quais são os motivos que podem ter feito com que isso acontecesse, nós vamos conversar hoje com o João Varela. O João Varela é responsável pela editora Lote 42 e ele vai compartilhar com a gente quais são os pensamentos que ele tem em relação a isso, como que a Lote 42 trabalha com os preços e para ele e para a Lote 42 quais são os possíveis motivos que fizeram esse aumento acontecer e quais são as perspectivas daqui para frente. Espero que vocês gostem do papo, lembrando de comentar, de se inscrever aqui no canal se você ainda não tiver inscrição e de compartilhar esse vídeo. João, muito obrigado por ter topado conversar com a gente sobre esse tema tão importante em vários sentidos, que envolve tanta gente, envolve tantos fatores da nossa vida também, que é o preço do livro, o preço que a gente paga. Então, obrigado por pegar um tempinho de conversar com a gente sobre esse tema tão importante e trazer o ponto de vista seu e da Lote 42 para cá. Legal, Davi, quem agradece sou eu, o espaço aqui no Acervo de Linhas, e espero poder esclarecer algumas questões desse tema tão espinhoso e, ao mesmo tempo, apaixonante, né? Porque o livro sempre é apaixonante. Maravilha, João. E eu queria começar com você, antes da gente entrar nos motivos que você e que a Lote 42 sentem, que contribuiu ou não para o aumento do livro que a gente viu, né, nos últimos anos, e tem sentido, né, as pesquisas vêm mostrando e a gente vem sentindo também. Mas antes da gente entrar propriamente no motivo, eu queria que você contasse um pouco do seu ponto de vista de editor, como que é formado o preço de um livro? Então, quando a gente entra no site, quando a gente vai na livraria física e vê R$40 o preço de um livro, o que está dentro desses R$40? Quais são os fatores que compõem o preço de um livro, assim, do ponto de vista de uma editora? Legal. Bom, existe o custo de se imprimir o livro, que é o custo normal de qualquer produto, digamos assim. Se você for vender pão, vai ter o custo dos ingredientes lá para fazer pão, né? Os itens aí mais básicos. Isso é o normal, o usual. Então tem o custo da gráfica, né? E que, para uma editora, é um custo especialmente desafiador, porque o prazo que a editora recebe das livrarias, que é o seu canal de distribuição, é muito mais dilatado, ele demora mais do que a condição que a gráfica te oferece. Para colocar em números e tempo mais concreto. Uma gráfica cobra em 30 dias, 30 a 60 dias, um custo que geralmente a gente está falando aí que vai passar da casa dos 5 dígitos, né? Isso se a gente está falando uma impressão offset, porque o mundo do livro também tem essas questões, né? Tem o digital e tudo, mas a gente está pensando numa situação mais comum aqui. Se a gente for abraçar todos os pormenores, a gente não vai... Esse vídeo não termina hoje, né? Numa outra sessão, quem sabe a gente fala de outros tipos de impressão, mas na impressão offset, né? Que é usada para tiragens de 1.000 e acima de 1.000 exemplares, a gráfica
a gente está falando de um valor de 5 dígitos e uma gráfica, às vezes pedindo um adiantamento e dando um prazo relativamente curto. Ele é curto comparado com a livraria, porque a livraria vai vender alguns poucos exemplares ao longo do tempo, né? Essa tiragem de 1.000 exemplares, só para facilitar, né? Esses 1.000 exemplares, eles raramente vendem todos de imediato. Eles vão vendendo ao longo do tempo. E mesmo que vendesse esses 1.000 exemplares de imediato, a livraria costuma ter um prazo para declarar essas vendas, e aí depois dessa declaração dessas vendas é que ela vai ganhar um prazo de pagamento. Bom, para quem quer saber mais sobre isso, eu recomendo o vídeo com a Thalita Camargo aqui, do Acervo de Linhas. Ela falou mais sobre esse assunto, aí, sobre distribuição e tudo mais. Eu acho que ela tem até mais propriedade para explicar essa parte, esse descompasso, né, que acaba sendo para a editora da gráfica, da cobrança da gráfica e o que vai receber da livraria ao longo do tempo, né. Mas muito bem, passando da gráfica, cada venda do livro, nesse preço de capa do livro de 40, 50 reais, 50 reais para facilitar, dos 50 reais, 5 reais vão ser dados para o autor da obra em forma de direito autoral. São os royalties do livro, né? É o que o autor vai receber. Em muitos casos, o autor recebe adiantamentos e tudo mais, mas enfim, ou tem outras formas de acerto, recebeu em exemplares, enfim, mas um pouco menos que 10%, um pouco mais que 10%, mas 10% é como se fosse uma linha do mercado editorial. Então, dos 50, né, tirou uma boa parte aí, tirou uns 10, 15 reais para pagar a gráfica, outros 5 para pagar o autor, e aí vem um outro custo que é o mais difícil de explicar e o difícil de controlar, que é o que eu chamo de custo de produção. E dentro do chamado custo de produção, você tem o custo tributário, né, os impostos que gera a venda do livro, você tem o custo da empresa como um todo, né, pagar os salários, os aluguéis, e, enfim, custos, né, da empresa, e também os profissionais que trabalham naquela obra em específico, né. Você tem preparador de texto, revisor, em alguns casos produção gráfica, enfim, designer, capista, ilustração, caso tenha, pesquisador iconográfico, tradutor, caso tenha, enfim, né, aí entra também nesse balaio que eu estou chamando de custo de produção, mas ele é um pouco difícil de se estabelecer um número, mas vamos dizer que por exemplar, essa tiragem de 1.000 exemplares, a gente está falando aí de uns 7 reais por aí, e também esse custo de produção ele incide antes da chegada do livro na livraria. Então, assim como a gráfica, esse custo de produção ele está, né, e fora que ele vai acompanhar o livro, porque a editora trabalha o livro ao longo do tempo, né. E, por fim, se não bastasse isso, a gente tem o custo da distribuição, né. Como eu falei, a livraria vai, né, vai receber uma parte, vai pagar a editora em algum momento, mas quando ela paga a editora, ela não paga os 50 reais do livro, ela tira um percentual dela, e aí a gente está falando de uma ordem de 40%, 50%, 35%, aí varia de acordo com o acordo que se tem com a livraria, com distribuidoras, como a Two Books, Catavento, enfim, tem uma série de distribuidoras, não tantas, né, mas talvez a gente merecesse um pouco mais distribuidoras no Brasil, Bússola de Porto Alegre, relativamente recente, enfim, mas você vai ter esse custo, que é um custo que vai acompanhar junto com a receita, quer dizer, um desconto. E eu vejo muita editora e muito autor independente acabando dando com os burros na água, acabar patinando nessa parte, ou não considerar que existe um custo de distribuição, né? E aí também você precisa colocar aí, em algum momento, o frete, por exemplo, né? O frete, geralmente, a editora paga o frete para a distribuidora, para a livraria, e, enfim, então, em algum momento, você precisa contemplar esse valor. Ficou claro, Davi, essa maneira um pouco geral e aberta que eu
Expliquei? Ficou sim. Você Que colocou bom. custos logísticos, custo de produção, custo da editora física, né, de manter um Uhum. espaço, os colaboradores da editora, o pagamento da livraria. Então, são vários fatores aí que influenciam no preço de um livro, que muitas vezes, quando a gente está comprando, a gente não tem a menor noção, né, de tudo que está por trás de um valor. E entrando um pouquinho em tudo isso que você comentou, em todos esses fatores, eu acho que tem mais de um motivo, né? Eu tenho certeza, aliás, que tem mais de um motivo, mas eu queria perguntar a sua opinião, tanto a sua quanto na sua experiência da Lotte. Quais fatores, quais motivos você acha que contribuíram mais para alavancar, para aumentar o preço do livro, principalmente nos últimos anos? Foi só a inflação? Outras coisas aumentaram? Na sua visão, o que mudou? Uhum. Eu considero, eu sei que esse outra pergunta daquelas, assim, né, espinhosa, que a gente fica, né, não sabe o que fazer, não sabe para onde olhar, não sabe para onde... Mas eu tenho uma resposta direta, eu tenho uma tese, uma opinião, que o principal problema é a desvalorização do livro. E aí, quando eu falo em desvalorização do livro, é do Brasil enquanto sociedade, não enxergar valor no livro. E, claro, às vezes a gente fala em valor como sinônimo de preço, mas nesse caso aqui eu não estou falando exatamente nisso. Uma coisa influencia na outra, né? Quanto mais valorizada é determinado item, determinada marca por uma sociedade, ela precifica isso. Isso é normal, corriqueiro de qualquer mercado, né? Mas no caso do livro, enquanto produto, o grande problema, na minha opinião, está vinculado com a desvalorização do livro, e que acaba por incidir, acaba por acontecer em vários momentos, né? Por exemplo, quando grandes eventos e eventos importantes do meio editorial colocam, ou privilegiam, ou dão espaço para aqueles chamados saldões, né? São empresas que acabam trabalhando com livros encalhados e que vendem os livros praticamente pelo custo do preço do papel, né? Isso contribui com a desvalorização do livro, porque para o leigo, e a maioria das pessoas são leigas, né? É normal isso, não dá para cobrar que todo leitor de livro saiba de editoração, assim como a gente não cobra que o espectador de cinema saiba de cinematografia, o teatro, enfim, essa cobrança eu acho inválida e injusta, né? Mas para um leitor leigo, quando ele enxerga livros que têm um acabamento gráfico esplendoroso, às vezes de nomes muito falados, discutidos e famosos, e ver que aquele livro está custando 5, 10 reais, né? O que vai levar ele a como é que você convence esse leitor a pagar 50, 60, um livro, né, digamos assim, vivo, né, com uma proposta, que tem uma ideia contemporânea e que tem uma editora ali lutando para sobreviver. Quer dizer, esse saldão ele acaba por contribuir com a desvalorização do livro. E esses saldões, eles estão, assim, tomando conta em vários, né, ocupando espaços nobres, né. Até tem um artigo que eu escrevi na Folha há alguns anos, chamado A Livraria Sem Alma, e que falava sobre as livrarias, né, sem atendentes. Na verdade, é uma, uma forma de se cortar ainda mais custos, né? Só que disfarçado de uma coisa meio, confiamos nos nossos leitores, faça a operação de compra, que eles deixam uma maquininha de cartão, sacolas plásticas de supermercado e pronto. Deve ter uma câmera de segurança meio fake lá e é isso. Quer dizer, que outro produto você conseguiria deixar num espaço nobre, como um aeroporto, né? Nesse caso dessa livraria, se deu num aeroporto de Curitiba, né? Melhor, São José dos Pinhais, né? Cidade que fica
próxima de Curitiba. Que outro produto você conseguiria deixar nessas condições, hein? Será que acessório de celular, se você deixasse assim, o povo, roupa, comida, acessório pet, eu desconheço realmente outro segmento que se coloque nessa posição, né? Então, quer dizer, são exemplos, mas são muitos fatores que levam à desvalorização do livro, entre eles a nossa falta de educação, né, em geral, o privilégio televisivo que a cultura brasileira tem, né? A cultura brasileira tem uma influência pesadíssima do audiovisual. Quer dizer, são N fatores, e eles vêm se agravando nos últimos anos. O Brasil, acho que é consequência dessa herança audiovisual, o fato do Brasil ser um dos campeões no consumo de rede social. E rede social e livro são coisas concorrentes, no final dos contos, no tempo das pessoas e na capacidade de foco, porque livro, quem lê livro fica de boa consigo mesmo. Uma coisa fica de bem, e se gosta, e gosta do mergulho, né, do pensamento aprofundado que o livro promove, né? Seja uma narrativa fictícia, de não ficção, mas o livro ele tem esse caráter de se aprofundar e de se criar um pensamento próprio, né? E o Brasil, a rede social, ela é quase que o oposto disso. Ela trata de entregar aquilo que você já gosta, aquilo que é mais apelativo, é fragmentado, uma ideia. Abra a sua timeline aí do Instagram e veja, são ideias completamente díspares, uma passando atrás da outra, né? Então, quer dizer, essa fragmentação, que ela é muito gostosa, mas eu não quero negar isso, né? Mas ela tem consequências. O Brasil sofre dessas consequências, né, pela sua baixa capacidade, né, em vários fatores em sentido amplo. E a literatura ela poderia proporcionar coisas um pouco mais ambiciosas até para o Brasil enquanto nação. A literatura ela tem esse papel muito importante em qualquer sociedade, né? Até a gente tem que falar, às vezes, uma coisa meio básica, né? Esses argumentos que eu apresentei aqui, eles meio que dizem, olha, ler te deixa mais inteligente, sabe? Essa coisa um pouco, né, básica, que eu sinto que faz falta e acaba que passa desapercebido nessa roda viva da desvalorização, né? Por que literatura é a linguagem artística cobrada nos vestibulares, né? Tudo bem, tem um vestibular ou outro que pede discos e tudo mais, mas em geral é livro que se lê, né? Por quê? Porque a literatura lida com o nosso idioma, com a nossa língua, ela expande isso, e o nosso idioma, a nossa língua, é a forma que a gente pensa, a forma que a gente se expressa, né? Por isso que é tão preocupante a gente ver essas expressões em inglês chegando aqui, quer dizer, uma nova colonização nossa, né? Inclusive, fator que contribui com tudo isso, esse ecossistema do livro é fraco no Brasil, e faz com que coisas como os livros de tradução sejam os mais populares no Brasil, sejam os mais vendidos, por regra, né? Por regra, a ficção, a nossa imaginação, ela é narrada por pessoas da Inglaterra e dos Estados Unidos, né, em geral, né, ou da Austrália, enfim, mas países anglófonos, né, e a gente traduz isso e nem se coloca como um problema, assim, já é tão natural isso, e é uma situação que não se vê em muitos outros países. Eu desconheço países que consumem tanto material traduzido como o Brasil. Então, quer dizer, para resumir, é desvalorização, e estão aí os fatores que estão nos puxando para baixo. Qual é a consequência da desvalorização? Questões como a produção do papel deixar de mirar o papel editorial, né? O papel, a fabricante de papel, ela pode, por exemplo, usar um maquinário mais ou menos parecido
e baseado na celulose, que é a matéria-prima, ela pode fazer embalagem. E a embalagem dá mais retorno, né? Como o livro está sendo pouco consumido, bom, vou produzir outra coisa. Então, é a consequência da desvalorização. Desvalorização do livro, acontece a diminuição de tiragem. Se a tiragem diminui, o preço da gráfica sobe bastante, e de todos aqueles custos de produção que eu mencionei na pergunta anterior, eles também sobem, né? Vamos pegar o livro de 1.000 exemplares e, para deixar a conta fácil, a gente pagou R$ 1.000 pro designer. Só para deixar fácil, né? R$ 1.000, 1.000 exemplares, bom, R$ 1 por livro. Bom, se eu diminuir essa tiragem de 1.000 para 500 exemplares, o trabalho do designer é o mesmo. Agora, esse trabalho está representando R$ 2 por exemplar. Então, a diminuição de tiragem, que muita gente relaciona à gráfica. Não, com certeza, a gráfica é correta, mas não é só a gráfica. A diminuição de tiragem também impacta em todo o custo de produção, né? E, para fechar, há um repasse de preços que foram... as editoras, no começo dos anos 2000, elas tiveram um comportamento de represar preço, de não repassar preço para o leitor, porque temia que a tiragem iria baixar e tudo mais, então queria perder muitos leitores, etc. Bom, consequência disso é que hoje já não dá mais para represar, e precisa ser repassado. Então, a inflação acontece, né? A inflação existe, ela no Brasil hoje está na casa dos 5%, muito longe de inflações de países como a Argentina, que é 20% ao mês, a gente tem 5% ao ano, né? Por aí, na inflação oficial, mas a gente precisa repassar a inflação e um pouco mais, sabe? E aí, nesse um pouco mais, é que acontece esses surtos, né? E talvez tenha um pouco de hábito, né? De ter, por tanto tempo, convivido com livros com preço congelado, na época dos anos 2000, começo dos anos 2010, que agora ver o livro acompanhar a inflação parece que é uma coisa, né, maluca, mas não. É o que deveria ter acontecido lá atrás e talvez não assustasse tanto, né? Esse ponto final que você colocou é bem interessante, porque, de fato, se tivesse sempre acompanhado, né, se fosse uma subida constante, gradual, aos pouquinhos, talvez não assustasse tanto, né? Então, esse ponto faz muito sentido. Pois é, houve um comportamento de todas as editoras, assim, elas meio que... E essas coisas, assim, esse comportamento de rebanho, quase, ele acontece em vários segmentos, assim, você fica, opa, peraí, o que a gente vai fazer e tal, e houve esse comportamento, houve das principais editoras, né? Quando a gente fala de mercado, assim, quem dá a linha são as 5, 6 maiores, né? E isso acabou fazendo com que a coisa ficasse insustentável hoje, sabe? E agora é um problemaço. Mas, assim, caros espectadores, caros seguidores do Acervo de Linhas, qualquer produto é afetado por inflação e é normal ter reajuste, sabe? Então, a gente tem que relembrar que o livro também é um produto, apesar de ser esse artefato artístico tão amado e tudo, ele tem esse lado que o capitalismo incide sobre ele, e é a regra do jogo, né? Você usou a palavra problemaço, né, agora nesse finalzinho, e você comentou do comportamento das editoras, né, de seguir, às vezes seguir até regras implícitas, né, nesse caso. E eu queria que você contasse um pouco da Lote 42, né, que você é editor, e como que tudo isso que você comentou, todas essas subidas, toda essa questão cultural, todos esses custos, como que ao longo do tempo isso impactou ou vem impactando na Lote 42 e como que vocês aí na editora têm feito para equilibrar tudo? Sem dúvida, esses fatores, eles impactam a venda de livros da Lote 42, né? O que acontece é que a Lote 42 tem um modelo um pouco diferente, que é uma editora que não faz só livro, que não depende só da venda de livro.
A Lote 42 é também livraria, né? Ela tem a banca Tatuí. A Lote 42 também oferece cursos na sala Tatuí. Estou falando com você agora, neste momento. Não sei se está dando para ver que tem uma câmera um pouco mais, né? Que não é a câmera do meu computador, porque a gente tem... Sim, dá para perceber. Dá para ver? Ó, o computador está aqui, ó. Se eu estivesse mexendo o computador, dá para perceber. Vocês teriam agora uma náusea tremenda agora na webcam, mas não, a gente tem aqui um estúdiozinho de gravação e de transmissão, porque nós damos cursos, né? A Sala Tatuí oferece isso. Nós produzimos eventos, inclusive em breve teremos um evento aí a ser anunciado envolvendo livrarias. Produzimos eventos como feiras, né? Feira Miolos, uma das principais feiras que a gente produz, tem a Preta Feira, que é feita no Sesc 24 de maio, mas já produzimos uma série de eventos do meio literário, né? Então a gente acaba se desdobrando, acaba pulando, né, por vários segmentos que estão ao redor da cultura, da arte gráfica, da arte literária, e consegue amenizar. Então, como a gente não tem tanta dependência da venda de livros produzidos pela Lote 42, aliás, a Lote 42 produz poucos livros por ano, né? No ano passado, 2023, foram 2 livros da Lote 42, outros 4 livros de um outro projeto chamado Livraria Gráfica, que foi feito com a Casa Rex e tal, um projeto malucão nosso, mas enfim, mas da Lote 42, tradicionais, assim, foram 2 só. Então, quer dizer, acaba que impacta sim, mas não é uma coisa, é um pouco diferente a maneira que a gente absorve, né? A gente acaba se desdobrando em outras atividades, então, sim, a gente dá uma tremida na base, mas não é algo que seja uma grande ameaça. A gente simplesmente acompanha o movimento e torce para que os leitores que nos apoiam ao longo desses 11 anos de caminhada, que continuam conosco e que entendam esse tipo de movimento que a gente precisa fazer. O leitor da Lote 42, aliás, ele é um leitor que gosta de acompanhar o mundo do livro e que está muito inteirado, assim, sabe? E que sabe mais ou menos, porque a gente fala muito de arte gráfica, a gente fala muito de como o livro é produzido, quer dizer, então tudo isso, essas discussões, elas estão presentes no nosso dia a dia, então acaba que os nossos leitores, eu acho que uma boa parcela deles já estão ligados no rolê, então acaba sendo um pouco diferente do usual. Não é esse leitor, o leitor da Lote 42, eu acho que ele entende o que é o saldão que eu falei, que o leitor leigo, não sabe, talvez o leitor da Lote 42, que ele é um pouco mais calejado, saca um pouco mais, é exigente, o que nos mantém sempre muito alerta, muito atento. Não, é muito, muito legal saber dessa posição de vocês e saber um pouquinho mais de como que isso tem afetado. E eu queria, para a gente fechar, fazer uma pergunta, quase uma provocação, na verdade é uma equação que eu não sei, na verdade, se ela se fecha, e aí você me fala se ela se fecha ou não, do ponto de vista de um editor, de alguém que produz, de quem edita livros, mas tendo como base todas essas questões que você comentou, culturais, de custo, que vai ter aumento de custo, o livro é um produto, embora ele seja algo que a gente ama, algo do conhecimento, ele também tem um preço no mercado, então vai subir esse preço eventualmente. Como que a gente combina essa visão com um projeto de democratização da leitura em um país como o Brasil, que a gente sabe os índices de leitura que a gente tem? Como que a gente concilia essas duas coisas na visão da Lote 42 e na sua visão? É possível conciliar? Essa equação não fecha mesmo? Ou a gente pode pensar em uma outra equação? Como que você vê isso? Olha, Davi, é uma ótima pergunta. Eu acredito que o livro ele vai mudar. Tá? O livro, como a gente conhece, ele está num processo de transformação, tá?
às vezes respondendo até, talvez seja o momento que o livro seja mais importante ao longo da sua trajetória, até respondendo aquelas questões de redes sociais e tudo mais que a gente conversou, de pensamento próprio, pensamento original. Então, o livro, eu sinto que ele vai precisar de uma nova transformação. Por que eu digo nova transformação? Porque quem pegar para não ter polêmica com pesquisadores, vamos pegar os livros de Gutenberg para cá. Os livros da época de Gutenberg eles respondiam a outras questões completamente diferentes, as questões contemporâneas que a gente tem hoje. Os livros de 5 séculos atrás funcionam ainda? Funcionam muito bem, eles têm o mesmo formato, uma encadernação, são legíveis, sem dúvida, mas eles estão respondendo a outras questões, né? Então, primeiro alerta, sim, que a gente vai precisar pistas dessa nova resposta que eu sinto, questões como a valorização da materialidade do livro. Porque se no digital é tudo tão mais simples, as pessoas acessam com mais facilidade, de uma maneira mais confortável, eu sinto que os livros vão precisar, os livros impressos, né, falando exatamente, vão precisar responder a isso, dizendo por que ele precisa ser impresso. E se ele não tiver uma boa resposta a isso, talvez ele não precise ser impresso, talvez ele precise ser digital e entrar dentro dos conformes do conteúdo digital, porque o livro digital ele é mais um conteúdo digital, né, acessado da mesma forma que as outras linguagens, né? Então, primeira questão é essa. A segunda questão, que a nossa resposta, aqui enquanto Lote 42, é uma preocupação, uma ênfase muito grande que a gente tem com relação à formação de leitores nos eventos que a gente produz. Sempre tem preocupação com formação de leitores, com trazer mais pessoas. A gente desenvolve, por exemplo, na Sala Tatuí, diversas atividades gratuitas, absolutamente gratuitas, de clubes de leitura de contos, de clube de leitura de videogame, aulas, enfim, tudo isso para formar leitores. É a nossa resposta. Claro, a Lote 42 é uma editora pequena, né? Isso, não sei se ficou claro aí para todo mundo, mas é uma editora independente, pequena, quer dizer, não tem um altíssimo poder para uma mudança cultural. Mas eu acredito muito nas pequenas contribuições que a gente pode oferecer, né? Canais de YouTube como Acervo de Linhas, enfim, tudo isso ajuda. Tudo que for apontar para a capacitação e formação de leitores, melhor, né? E eu vejo como uma coisa aí, pensando numa questão mais macro e ampla e que possa abraçar o país como um todo, eu vejo as bibliotecas como uma ferramenta, como um recurso que não pode ser desprezado. Agora, a biblioteca, ela precisa também responder às questões contemporâneas. Assim como o livro, ele vai começar a lidar com responder a novas perguntas, a novas inquietações, e assim, as inquietações de hoje são diferentes das inquietações de amanhã, assim como são diferentes de ontem. Essa adaptabilidade é uma coisa assim, que a gente precisa aceitar, né? Eu sinto que as bibliotecas elas ficaram muito aferradas a um modelo antigo e que a gente vê que são esvaziados, assim, né? Eu no ano passado, tive a oportunidade de viajar por diversas cidades do Brasil, num circuito do Sesc chamado Arte da Palavra. E eu fazia questão de, em cada cidade, eu visitei 7, 8 cidades brasileiras, assim, fora do Rio, São Paulo, BH, Porto Alegre, essas cidades que a gente, às vezes, acha que é o Brasil inteiro e não é, né? Vamos deixar isso claro, o Brasil é muito maior, são uns 5.500 e poucos municípios do Brasil, né, por aí. Então, resumir o Brasil às suas capitais, ou às cidades do eixo, é um erro que às vezes a gente costuma
cometer, às vezes até sem querer, né? Então, como eu viajei bastante, nessas viagens eu fazia questão de visitar livrarias, quando tinha livrarias, bibliotecas, né, cidades próximas, enfim, tentar entender a temperatura literária, né, da cena, do ecossistema, né? O ecossistema é muito importante, né? Quando a gente fala de livro, a gente fala de livraria, a gente fala de gráfica, a gente fala do professor, do autor, do canal de YouTube, do revisor e da biblioteca, sabe? Enxergar esses fatores todos. E eu vi muitas bibliotecas, assim, enfim, que viraram depósitos de livro, e isso é de partir o coração. Então, eu acho que as bibliotecas vão precisar ter uma nova postura, né? Uma maneira de dialogar com novas audiências, sabe? Não tem uma resposta pronta, uma receita, mas eu acho que começar a buscar essa resposta já é um início, sabe? A gente começar a pensar, puxa, já é o início da conversa, sabe? Que essa conversa nem iniciou dessa reformulação de bibliotecas que é, para mim, um fator chave para essa pergunta que você nos coloca, Davi. João, muito obrigado por ter compartilhado com a gente seus insights, seu conhecimento em relação ao preço, em relação a esse mundo cultural do livro e ao mundo cultural indie, né, que a Lote 42 está inserida como editora independente. É muito interessante esse lugar que vocês ocupam no mercado editorial e no mercado das feiras que você comentou. Muito obrigado pela conversa e por ter dedicado um tempo para conversar aqui com a gente. Quem agradece sou eu, Davi. Fico à disposição, sempre que quiser. Muito obrigado pela companhia até aqui. Até o próximo vídeo. Lembrando também que nesse mês de fevereiro, a cada semana a gente vai postar uma entrevista com uma pessoa diferente também, com um tema diferente. Então, muito obrigado pela companhia até aqui, espero que vocês tenham gostado do papo. Até o próximo vídeo do canal. Tchau!